Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rocinho Tonicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é: as moças ficam muito mais do que os rapazes. A libertinagem disfarçada de liberdade sem limites e os comportamentos sexuais promíscuos são como cadáveres expostos. Não deixam de exalar os seus maus cheiros e nem de contaminar os que não usam máscaras. Os últimos costumes adotados por jovens e adolescentes são o tal ficar, quando os destemidos, sem compromisso, se relacionam por algum tempo, estimulando o impulso sexual, e o tal namoramento, quando namorados dormem com suas namoradas nas casas dos pais delas ou deles. São práticas pós-modernas profanas, permitidas por pais, filhos e governos que desprezam aquela educação que considera o pudor, o brio, o respeito, o caráter, a família e o temor de Deus. Acabam sendo assim inimigos de si mesmos, ao passo que promovem o reino do mal, principalmente quando submetem a pessoa da mulher a toda espécie de situações humilhantes e degradantes. Os resultados da sexualidade irresponsável são a gravidez indesejada, o aborto criminoso, as doenças sexualmente transmissíveis, o elevado número de mães e pais solteiros e filhos infelizes, a desintegração das famílias, a degenerescência da sociedade, o aumento da violência e a perda das bênçãos de Deus. Além do ser humano tender naturalmente na busca do que lhe prejudica, outros fatores que contribuíram para os comportamentos pecaminosos promovidos por ideologias, músicas, filmes, festas, colegas e artistas imorais surgiram de correntes filosóficas dos últimos séculos, como, por exemplo, o racionalismo, o humanismo, o iluminismo e o ateísmo, que desaguaram no movimento da contracultura dos anos 1960. Tal movimento, além de incitar o desprezo aos valores morais, motivou o desacato às autoridades e seus conselhos, inclusive os conselhos dos pais, dos professores e até dos ensinos da Bíblia. Acabou assim fazendo papel idêntico ao do maligno que, para atrair, mistura o bem com o mal, a verdade com a mentira, a liberdade com a libertinagem e o sagrado com o profano. Deste modo é que aciona sutis armadilhas que prendem uma valiosa e significativa parcela de jovens aventureiros e acríticos numa vivência infeliz de clara pobreza de corpo e alma. Nas práticas sexuais sem compromisso, sem esconder que os rapazes sem educação são os primeiros agentes causadores dos males contra si mesmos e contra a sociedade, muitos pais são indiferentes e as moças estão fechando os olhos para não enxergar que ficam com os prejuízos mais graves. Vamos repetir o nosso tema. As moças ficam muito mais do que os rapazes, pois ficam, primeiramente, sem a virgindade, que é sempre uma valiosa honra para os noivos do matrimônio e para os que prezam pela decência, respeito e o temor de Deus. Ficam grávidas sem desejar e, vendo-se rejeitadas, muitas apelam para os abortos ou simplesmente abandonam seus filhos. Ficam com ajuda financeira da parte dos pais de seus filhos que mal dá para as fraldas.
Ficam na angústia e solidão, porque as mulheres não precisam só de filhos, mas também dos maridos. Ficam sozinhas na responsabilidade de buscar o sustento básico na criação de seus filhos. Ficam no risco de não educarem adequadamente seus filhos por falta de referência paterna. Ficam depressivas e às vezes rejeitadas por suas próprias famílias. Ficam com seus nomes e comportamentos expostos às conversas de rua. Ficam sujeitas aos assédios sexuais por parte dos sem educação. Ficam muitas delas como simples objetos de satisfação sexual por parte dos oportunistas. Ficam com fama de pessoas vulgares, levianas e sem caráter. Ficam com as oportunidades de casamentos e bons empregos reduzidos. Ficam fragilizadas por se encontrarem numa situação familiar inadequada e desvantajosa. Ficam na dor do medo, insegurança e piedade dos filhos pela ausência de seus pais. Ficam mais vulneráveis aos homicídios por motivos passionais pelo fim de relacionamentos. Ficam muitas delas no estado tão depressivo que acabam apelando para os suicídios. Por fim, ficam com a sua autoestima tão reduzida que lhes dá a impressão de que nada mais na vida lhes dará certo. Muitos rapazes estão fazendo com as moças o que se faz com uma laranja, ou seja, escolhe-se a melhor, tira-se a maior casca, aproveitam-se do seu néctar, desprezam-se as sementes e joga-se o bagaço no lixo. A legislação brasileira quanto à segurança e respeito com as mulheres parece sofrer de cegueira profunda. A mídia irresponsável para sobreviver prefere omitir o uso dos óculos. Os pais, filhos e governos fingem-se de míopes. Todos passam longe dos oftalmologistas. O pior é que estão rejeitando a consulta e as lentes daquele que não precisa de óculos para ver todas as coisas e nem perdoa pecados sem o sincero arrependimento. A boa notícia é que, embora muitíssimas moças se deixaram levar pelo engano do coração e pela traição de seus covardes amigos da onça, nem tudo está perdido, e quase tudo se recupera. Pois não são os impulsos que nos acordam, os que põem fim nos pesadelos que nos afrontam. Não são os sonhos muitas vezes melhores do que a própria realidade? Alguém já viu o sossego perder para o cansaço? Depois das noites, o sol volta a brilhar. Muitas vezes para a vida as cortinas se abrem. Pode ser pisado aquele bicho asqueroso que sem licença sugava o sangue. Num segundo, vira-se ou rasga-se aquela página que não merece ser lembrada. Tudo porque Jesus Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido, descreve Lucas no capítulo 19 do seu Evangelho. Sozinhos nada podemos fazer, mas diz Paulo na sua Epístola aos Romanos no capítulo 8. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Em Cristo há sempre para as moças um conselho perfeito, ou seja, para aquelas que não caíram nas armadilhas dos profanos, o conselho é: fujam deles, não lhes deem chance. E com o salmista, no Salmo 141, façam esta oração: guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidades. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo ileso,
E para aquelas que infelizmente se deixaram ferir pelos que não respeitam a si mesmos, nem ao próximo e nem a Deus, Jesus disse: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E Jesus ainda disse: Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Gostaria que vocês nos ajudassem a divulgar este vídeo no propósito de conscientizarmos principalmente as moças a que não caiam nas armadilhas dos profanos. Inscrevam-se no canal. Nós agradecemos pela gentileza. E que Deus abençoe a todos.